E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã, segundo sempre, às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar sobre Botafogo. Claro, vou trazer um pouquinho da minha análise do empate de ontem por 1-1 contra a equipe do Atlético Paranaense, já que ontem não tivemos a nossa live pós-jogo. Quero falar um pouquinho sobre esse empate. Quero conversar com vocês também sobre o zagueiro Cauã, tá indo para o futebol português. A gente vai conversar sobre isso. Durcésio Melo e o Tairo Arruda tiveram uma reunião hoje com o Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Assuntos: o CT e estádio Nilton Santos. E eu quero falar também, para a gente fechar, sobre o interesse do Botafogo em 2 jogadores: o meio-atacante Brian Rodrigues e o zagueiro Natan. O Botafogo que está no mercado buscando tanto essas 2 posições, né, meio-atacante e um zagueiro. Então temos 2 nomes aí que talvez possam estar chegando no Botafogo: Brian Rodrigues, meio-atacante, e o zagueiro Natan. Será que o Natan é bom zagueiro? Vou dar minha opinião, vamos conversar sobre isso. Mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. É de graça, não custa nada. E se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro aqui trazendo um pouco da minha análise rapidamente da partida de ontem. O Botafogo empatou com o Atlético Paranaense. Por enquanto o Botafogo segue na liderança, mas hoje teremos Flamengo enfrentando o Bahia no Maracanã. Um empate seria o ideal pra gente, mas se o Bahia vencer ou se o Flamengo vencer, eles assumem ali a liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem deu tudo errado, né? Começar pelo técnico, que a gente elogia muito, Arthur Jorge, vem fazendo um belo trabalho à frente do Botafogo, mas ontem ele escalou o time muito mal, né? Você não pode colocar, cara, o Eduardo e o Romero para jogarem juntos, porque o time, cara, perde a intensidade, perde a agressividade. Eles ocupam ali, cara, a mesma faixa de campo. Eles são os jogadores do passe. Então você colocar o Eduardo e você colocar o Romero juntos, eu acho que o Botafogo pecou nessa escalação. Então é culpa do técnico Arthur Jorge, porque faltou atacantes ali para atacar a defesa do Atlético Paranaense. Por exemplo, o Luiz Henrique estava no banco. A gente pega no pé do Luiz Henrique, mas se a gente pegar, né, ele no 1 contra 1 para quebrar linhas, ele é o jogador ideal. E ontem, para a gente atacar a defesa do Atlético Paranaense, faltou o Luiz Henrique ali desde o começo do jogo para quebrar linhas, para ter o 1 contra 1. E você não pode mesmo colocar Eduardo e Romero juntos. Ocupam a mesma faixa de campo, são os jogadores ali do passe, e o Botafogo perdeu intensidade, perdeu agressividade. Então ontem realmente o time todo praticamente ali, se a gente pegar, foi mal ontem, mas o importante é não perder, né? Quando acontecer isso, o Botafogo não pode perder o jogo, principalmente dentro de casa, principalmente contra adversários do G4, adversários que estão em cima na tabela. Então, pelo menos, o Botafogo conseguiu fazer o gol de empate no final. Estamos ali no bolo de cima, brigando pela liderança. Mas, enfim, só trazendo minha análise rapidamente sobre essa partida. Achei que o time foi mal, achei que o técnico Arthur Jorge escalou mal. E falando sobre o Eduardo, né? Eu sei que tá voltando de lesão, mas assim, ontem a partida do Eduardo foi uma partida constrangedora, se escondendo o tempo todo. Já cansei de falar sobre o Eduardo aqui no canal. É muito bom jogador, tem qualidade técnica, é importante para a equipe, mas o Eduardo, ele se esconde muito. Ele não pode ficar se escondendo durante o jogo. E ontem foi uma partida constrangedora do Eduardo, se escondendo. Enfim, pelo menos empatamos, e os desfalques fazem falta, né? Savarino, Jefinho, Tiquinho Soares fazem muita falta nesse time do Botafogo. Olha, uma informação importante: o zagueiro Cauã, de 21 anos, ele está indo para o futebol português, para a equipe do Estrela
Amadora. Vai ir prestado com uma opção de compra de R$4 milhões. É um zagueiro promissor, né? Teve algumas oportunidades até no elenco profissional esse ano, jogou 3 jogos, 3 partidas no elenco profissional do Botafogo. É promissor, zagueiro Cauã, da base do Botafogo, teve algumas oportunidades esse ano no elenco principal, 21 anos de idade, então ele está indo para a equipe do Estrela Amadora de Portugal, está indo emprestado com uma opção de compra R$4 milhões. Caso a equipe portuguesa queira comprar ele, vai ter que pagar R$4 milhões de reais. Bom, boa sorte, tá sem espaço no elenco profissional do Botafogo, então o Botafogo está fazendo certo, empresta com uma opção de compra e a gente torce para que dê certo e que talvez a equipe portuguesa possa comprar ele por R$4 milhões. Olha, o Durcésio e o Tairo Arruda se reuniram hoje com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Assuntos: futuro centro de treinamento. E foi discutido ali também o estádio Newton Santos, né? Já que o estádio do Botafogo vem recebendo vários eventos importantes e esses foram os assuntos. Então, isso é muito importante, já dando a minha opinião, o Durcésio, o Tairo Arruda se reunindo hoje com o Eduardo Paes. Claro, o Botafogo, para agilizar o CT, precisa do terreno, e para a gente ter o terreno, a gente precisa da Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente precisa do Eduardo Paes. Eu estou muito ansioso para o CT, eu acho que é um legado que o John Textor tem que deixar aqui no Botafogo, isso está em contrato, ele é obrigado a fazer um CT para a gente. Então, assim, eu fico muito ansioso quando o assunto é o CT, principalmente para a base, para a gente revelar bons jogadores. O Newton Santos está sendo bem cuidado, o Newton Santos cada vez melhor, recebendo vários eventos. Então, o foco tem que ser o CT. O Botafogo tem que agilizar logo a situação do terreno para a gente construir o nosso centro de treinamento, principalmente para a gente valorizar cada vez mais a base e revelar bons jogadores. E eu quero conversar com vocês agora sobre o meio atacante, né? Informação até do Wellington Arruda. O Botafogo tem interesse no meio atacante Brian Rodrigues, de 24 anos de idade. Ele atua pela equipe do América do México, inclusive foi convocado pela seleção do Uruguai e vai jogar a Copa América. Então, já dando a minha opinião sobre esse jogador, para quem não conhece o Brian Rodrigues, como eu disse, tem 24 anos de idade, atua no América do México, ele é uruguaio, vai jogar a Copa América, então é bom pra gente até prestar atenção na Copa América, que ele vai jogar pela seleção do Uruguai. Então é um jogador pra gente prestar atenção, porque o Botafogo tem interesse nesse atleta. Ele se encaixa, né, já falando um pouquinho que eu penso sobre esse atleta, ele se encaixa muito no que a gente está procurando. O Botafogo está atrás de um meio atacante, né? Principalmente que jogue pelo lado esquerdo, já que a gente só tem o Jefinho e ele está machucado. Então ele joga mais pelo lado esquerdo. Eu dei uma olhada aqui. Esse jogador está avaliado em 4 milhões de euros. Se a gente pegar esse valor, não é um valor alto para o John Textor. Então, se a gente quiser comprar, não é tão caro. Enfim, e o que é um facilitador aqui é que o empresário dele é o mesmo empresário do lateral direito, Matheus Ponte. Então isso pode ajudar numa negociação. Na última temporada pela equipe do América do México, foram 7 gols, 4 assistências em 42 jogos. Ele tem contrato com a equipe do México até 2026. Como eu disse, 4 milhões de euros está avaliado, então se o Botafogo quiser, o Botafogo vai lá, paga 4 milhões de euros, isso não é nada para o John Textor, é um jogador muito forte no 1 contra 1, é um jogador muito interessante, principalmente para cair pelo lado esquerdo do campo, mas claro, a gente espera um camisa 10 ali, a gente espera um meia também renomado, né? Almada, Felipe Coutinho, a gente não sabe, né? Alguns nomes vão surgindo, mas a gente espera também talvez um camisa 10 ali, cara, um meia diferenciado, do nível do Coutinho, do nível do Almada. Até já dei minha opinião sobre o Coutinho aqui no canal, acho até que dá para encontrar melhores opções no mercado. O Almada seria para mim o Almada seria o ideal.
O Almada seria o ideal e esse atleta aqui vindo também ajudaria muito, já que ele joga pelo lado esquerdo. Vamos aguardar então. É um bom jogador, muito forte no 1 contra 1 e se realmente o Botafogo quiser, dá para trazer. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí a gente vai discutir aqui, debater o nome que surgiu para ser o possível zagueiro do Botafogo. Natan, revelado pelo Flamengo, jogou no Bragantino. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense aí que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, uma informação do jornalista Jean-Luigi Longari. Deixa eu pegar aqui o nome certinho do jornalista, é Jean-Luigi Longari. O Botafogo tem interesse no zagueiro Natan, do Napoli, da Itália. Zagueiro de 21 anos, foi revelado pela equipe do... 23 anos, tá? 23 anos, revelado no Flamengo, jogou no Bragantino, seleção de base. Então o Botafogo tem interesse nesse atleta. Lembrando que o Botafogo ainda não fez proposta, mas o Botafogo tem interesse nesse zagueiro. Dando a minha opinião, para quem não se lembra do Natan, como eu disse aqui, ele foi revelado pelo Flamengo, aí do Flamengo ele foi para o Bragantino, se destacou no Bragantino, tem 23 anos de idade, é uma idade que o John Textor gosta, né? Apesar de eu querer um zagueiro renomado, é aquele zagueiro que tem qualidade, ele tem mercado na Europa, ele é bom zagueiro, ele tem mercado na Europa e é um zagueiro que o John Textor pode trazer para o Botafogo e depois de vender, levar para o Lyon. Então entra naquilo que o John Textor gosta. Então não vou nem entrar no debate aqui, prefiro um zagueiro renomado. Não adianta a gente falar muito porque vai ser do jeito que o John Textor quer. E ele é ideal, da maneira que o John Textor gosta, ele é o ideal. Por quê? É um zagueiro que tem mercado na Europa, é um zagueiro que tem qualidade, é um zagueiro de 23 anos e 23 anos o John Textor ainda pode vender ele depois, passou por seleção de base. Eu gosto do Natan, ele perdeu espaço na Napoli, ele chegou a jogar Champions, cara, jogou Champions, se eu não me engano, até sendo titular. O que me chama a atenção é que a gente sempre ficou sabendo de que o Botafogo buscaria um zagueiro pro lado direito. O Natan, ele é um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo. Na verdade, eu nem sei se ele é canhoto, mas provavelmente ele é canhoto, porque ele joga do lado esquerdo. Tem muitos zagueiros destros ali que jogam do lado esquerdo. Por exemplo, o Bastos. Mas apesar que o Bastos joga com as duas, né? Joga com as duas. Mas enfim, eu acho que ele é canhoto por atuar do lado esquerdo. Então isso me chama atenção porque as informações que a gente tinha é que o Botafogo buscaria um zagueiro pro lado direito e o Natan, ele joga do lado esquerdo. Ele é muito bom no combate, ele tem um combate muito firme, ele é bom na saída de bola, tem muita força física. Só que ele oscila muito, tanto é que ele perdeu espaço na Napoli. Como eu disse, ele chegou a jogar Champions, ele chegou até a ser titular e agora ele acabou perdendo espaço na equipe da Napoli. Então você vê que ele é um zagueiro que oscila muito por conta da idade também, mas ele tem mercado lá no futebol europeu. Então a gente vai ter que aguardar, porque se ele vier para o Botafogo, eu acredito que vai ser por empréstimo com uma opção de compra. Aí a gente tem que ver se a Napoli vai aceitar isso, porque ele foi comprado, cara, pela Napoli, pagaram nele, na época que ele estava no Bragantino, 10 milhões de euros. Então, assim, ele foi comprado por 10 milhões de euros. Então, eu não acredito que eles vão vender por menos do que isso. Então, eu acredito que se ele vier para o Botafogo, ele vai vir por empréstimo com uma opção de compra. É bom zagueiro. Claro, dá para esperar um pouco mais, um zagueiro mais renomado, um zagueiro... Sim, mas ele é bom zagueiro. Eu gosto do Natan. Para mim, se ele vier, ele vai ser titular do lado esquerdo da zaga do Botafogo. O Bastos vem para a direita, que o Bastos também joga pela direita. Então a gente teria uma dupla de zaga bem interessante, Bastos e o Natan. Então vamos aguardar. Botafogo ainda não fez proposta, mas o Botafogo tem interesse no Natan. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus.
Bom restinho aí de quinta-feira. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã tô de volta às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.